A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos, amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Nossa maior audiência sempre foi através da emissora local ou utilizando o aplicativo baixado no Play Store, que é www.radioclubefm.com.br. A nossa audiência no YouTube ela é pequena, mas tem alguns ouvintes assíduos, né? O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos, hoje é o último dia do ano, que nós tenhamos uma ceia de Réveillon maravilhosa, junto aos familiares. Isso é importante, né? A união faz a força, e principalmente a união da família, né? O nosso lar é a base de tudo. Então eu desejo a todos um feliz 2025. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus, com muita paz e muita luz a todos. Meus queridos, vamos estudar Não Retardes o Bem. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O momento de crise é momento de um passo adiante. Não devemos retroceder, rebelar ou estacionar. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente, na construção de um novo tempo de amor. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre não retardes o bem. Recorda, porém, que existe um momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como sendo ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Isso acontece muito intuitivamente, né? Muitas vezes nós sentimos a necessidade de auxiliar alguém. Então aproveita o ensejo de ser útil, com inteligência, de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Sempre gosto de dizer isso aqui no programa, né? Que é aproximar de Deus em vista no próximo. Para isso, no entanto, é imperioso que lhe faça de todas as exigências. Não temas farpas de censura em torno de tua dádiva, e nem taxes a tua bondade com impostos de gratidão. O amor não cobra pedágio, ou seja, a quem for, que não passe por ele recebendo serviço. Então, meus irmãos, olha, até para fazer uma caridade tem que ter tato, né? Porque o que adianta você dar se censurar? Eu vou te dar um prato de comida, mas você está muito forte, você precisa trabalhar, arrumar um serviço. Rapaz. O mundo está cheio de vagabundo. Olha, é melhor nem dar a comida. Porque do jeito que você falou, com palavras tão amargas, vai fazer até mal a ele.
Então é preferível e mais honesto para consigo mesmo, até mais digno, dizer, infelizmente no momento eu não tenho, eu não fiz almoço. É mais louvável, porque para dar, para humilhar, não faça, né? Ou também, quando faz, quer esperar uma recompensa imediata. Ora, faça o bem sem olhar quem. O certo é ajudar com alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou. O universo, sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em tuas mãos. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Ah, pois é, também fere até mesmo o paladar, né? Auxilia quando, como, onde e sempre que possas para o erguimento do bem comum. Não esperes que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje, no amparo ou semelhantes, para a construção de tua própria felicidade, de vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos retribui. Também falo sempre, a vida só vai te dar alguma coisa se você fizer alguma coisa para ela. Não adianta esperar nada sem que você também contribua. O universo são leis sábias, imutáveis, deixadas por Deus. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos às nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde sem atividade no bem cede lugar à moléstia. A posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno. Não adianta você amealhar recursos financeiros, não é? E não fazer nada pelo próximo. Vai ter sempre uma vida vazia. Um milionário que vai viver certamente na miséria moral, na miséria de relações. Isso não serve. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si própria. O prestígio social reduz-se à simples aparência se brilha sem base no esforço honesto. O conhecimento elevado sem trabalho digno é acelerador de remorso. O ninho familiar sem o clima da concórdia é via de acesso para o desequilíbrio geral. Se você não tem paz no lar, meu irmão, eu sinto dizer que você não tem paz em lugar nenhum no mundo. Apesar do lar ser o cadinho efervescente, mas é ali que estão os seus mais próximos, né? Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida da administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão, persistência, boa vontade e confiança para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais altos destinos. Portanto, o nosso destino, a gente sempre diz também, é chegar à condição de espíritos perfeitos, ainda que seja uma perfeição relativa, mas é a destinação de todos nós. Compadece dos caídos em moléstia ou desastres que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti, por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Talvez são os mais necessitados, não? Porque a dor moral é aquela que realmente causa uma dor muito profunda, maior do que a dor física, é que as pessoas precisam de um amparo até maior. Além da posição dos necessitados, pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na afeição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Às vezes as pessoas ficam um tanto reclusas, respondem asperamente porque estão em grandes sofrimentos. Surgem pessoalmente bem postos, estadeando exigência ou formulando complicações. No entanto, basta às vezes trazem o coração sob provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas, contudo,
em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas em muitos casos são enfermos de espírito que se aviscam inconscientemente nas tramas da obsessão. Pois é, processos obsessivos que começam muitas vezes com obsessão simples, depois pode passar para a fascinação e chegar até a subjugação, que é uma situação difícil, inclusive, de ser tratada. Quantos companheiros nossos estão subjugados, né, pelos diversos vícios da droga, do álcool, dos medicamentos em excesso. E para reverter essa situação é muito difícil, porque são moléstias graves da alma, onde estão ali vários espíritos obsessores, induzindo o obsediado a cumprir as exigências deles, né? Desencarnados viciados que estão ali e não querem deixá-los de maneira alguma. Então é preciso fazer um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, de psicanálise, e também um tratamento espiritual, no sentido de auxiliar também os desencarnados. Jamais deixar o tratamento médico. Eu sempre gosto de recomendar. Procure qualquer instituição religiosa para cuidar da alma, mas procure a medicina terrena para cuidar do corpo. Ambas têm que caminhar paralelas, lado a lado, né? Não jogue medicamento fora porque vai para uma doutrina religiosa, aqui você está salvo, está curado, coisíssima alguma. Senão, Deus não tinha permitido a criação da medicina terrena, né? Eles são inspirados divinamente também. Precisamos do apoio deles, dos profissionais da área. E siga a orientação espiritual. Fazendo assim os dois tratamentos, a eficácia é muito maior, né? Porque, primeiro, internar também numa clínica decente. Não adianta internar em clínicas aí só através de orações, que também não resolve. Se a pessoa é um necessitado já da droga, né, ele vai precisar de medicamento para desintoxicar. Quando tiver aquelas recaídas, medicamentos para sustentar, uma série de tratamentos ali, acompanhamentos psicológicos e o tratamento espiritual. Isso realmente funciona porque eu tenho membros da família que se superaram assim, com os dois tratamentos. Não te digo que aprovas o mal, sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida, restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Os soluços de dor são compreensíveis até a ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. A evolução regula também o sofrimento das criaturas, e nelas se evidencia mais superficial ou mais profunda, conforme o aprimoramento de cada uma. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Aprende melhor quem aceita a escola da provação, porquanto sem ela os valores da experiência permaneceriam ignorados. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Ostensivamente, não teremos prejudicado a qualquer pessoa,
Do ponto de vista do acatamento à segurança geral, carregamos a alma tranquila. Quantos de nós, porém, estaremos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Não subtraímos dinheiro à bolsa do próximo. Entretanto, se caímos inadvertidamente em pessimismo, comunicando desânimos aos companheiros, afastamo-nos de oportunidades preciosas no terreno de vantagens corretas, com as quais talvez minorassem muitas das grandes necessidades que nos rodeiam. Não preteríamos o direito de nossos irmãos nas atividades profissionais a que se afeiçoam, mas se nós prendemos com apego indébito, enfermiço, ou alguns deles, desencorajando-lhes qualquer impulso à renovação, acabamos por impedir-lhes o acesso a encargos superiores, nos quais teriam efetuado maior prestação de serviço em apoio da humanidade. Não roubamos a alegria dos semelhantes. Todavia, se entramos em desesperos, sempre justificável, instilamos desalento e amargura naqueles que mais amamos, aniquilando-lhes a coragem. Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos, sem claro motivo do dever que nos cabe, estragamos a confiança naqueles que nos procuram ação ou cooperação, frustrando de algum modo a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Cada um de nós permanece no lugar exato, a fim de realizar o melhor que pode. Efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos que desferimos, sobre os quais raramente meditamos. Aqueles do mal que causamos aos outros, depois de causá-los a nós. Realmente, você dispõe do direito de amealhar em seu benefício os frutos da experiência, de guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância, de reprimir os próprios gastos para atender ao culto do amor ao próximo, de acumular os valores morais do caminho por onde passa, de aperfeiçoar primeiramente o seu coração, antes de intentar o burilamento de outras almas, de socorrer as vidas menos felizes que a sua própria, de agasalhar indistintamente os desnudos do corpo e da alma, de espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria, de mostrar diretrizes superiores ao irmão de luta, colocando-se antes de tudo dentro delas, de libertar-se dos preconceitos injustos sem alarmar as mentes alheias, e de convocar aqueles com que convive ao campo de trabalho edificante, sem exigir gritar, mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo na sustentação do bem, com a certeza de que o dever respeitado e cumprido é o caminho justo para o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Deus nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder, investimos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. E se algo nos fica, será simplesmente o soldo dos pequenos favores que houvermos articulados, mantido em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui.
Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve como estiverdes e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem daquilo que não necessita ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinação recolhas, com avultados juros de alegria, tudo deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim, que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do Espírito. Em torno de situações, pessoas e coisas, fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne logo devorador das plantações da esperança. Todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a lei. Em torno de situações, pessoas e coisas, é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Todos nós precisamos da lógica, porque a lógica é razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime à conta de sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Todos nós precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sob a capa dos bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade, reservando em todos os nossos atos um lugar para ela. Porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal sob a raiz sublime da vida que é Deus. É por isso que Allan Kardec, cônscio de que restaurava o Evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, escreveu nos pórticos do Espiritismo a divisa inolvidável destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Fora da caridade não há salvação. Não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Não há bem ou mal gerado espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Não há erro com razão. Só a verdade é a lógica. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criador da própria emoção. Não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é a eternidade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem preguiça. A
A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos inativas. A cabeça desocupada e as mãos inativas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entrelaça as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil perceber! A preguiça é capaz de desencadear todos os males, como a treva é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos, assim, que loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas germinações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Atualmente, a preguiça anda mais esperta. Ela se disfarça de muitas maneiras. Por vezes, não está no simples não fazer nada, mas em nos ocuparmos com coisas inúteis. Se por um lado, o trabalhar não significa apenas nos envolvermos em questões profissionais, mas em tudo aquilo que nos faz ser úteis para nós mesmos e para o outro, a preguiça se coloca no lado oposto. Preguiçosos e ociosos somos quando permanecemos por dezenas de minutos, às vezes por horas, apenas bisbilhotando a vida alheia nas redes sociais. Preguiçosos somos quando deixamos que o tempo do lazer se estenda demais, quando nos viciamos em certos conteúdos e acabamos adiando as obrigações para sabe lá quando. A ociosidade e a preguiça são traiçoeiras. Conquistam-nos sem percebermos. Por isso, todo cuidado é pouco. Disciplina é fundamental. Horários, dias, momentos. Educação da alma para organizar a vida e otimizar o uso do tempo de que dispomos. Uma vida sem preguiça não é uma vida sem descanso, de forma alguma. As pausas, as mudanças de atividade são fundamentais, desde que conservem sua utilidade para a vida. Não há regras. Cada um de nós saberá julgar o que é melhor para si. Talvez nos baste uma caminhada à beira do mar, pés no chão, afastados de qualquer eletrônico. Ou uma semana numa casa de campo, distante das tarefas de todos os dias para refazimento. Preguiça é cabeça desocupada. Vejamos quanto organizamos a vida, os pensamentos, num simples passeio no parque a sós, ou, em meia hora, observando a natureza numa varanda. Existem pessoas que criam obras importantes quando parecem estar fazendo nada, apenas mergulhadas em seus pensamentos. Não nos permitamos permanecer ociosos, envolvidos com atividades inúteis ou de pouca valia, menosprezando o tempo, tesouro valioso que nos é concedido. Valorizemos o tempo. Saibamos utilizá-lo com sabedoria. Não permitamos que a acomodação em nossos simples desejos nos atraiam e nos conduzam a momentos sem fim de preguiça e inatividade. Uma vida sem preguiça é uma vida mais longa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade sublime de, junto com os nossos ouvintes, estarmos conectados com o Senhor por uma onda mental de equilíbrio, de paz, de interiorização, buscando em Ti tudo aquilo que necessitamos. Porque sabemos, Senhor, que és a fortaleza moral de nossas almas enfermas. Sol de primeira grandeza, que se fez homem, para servir-nos de exemplo
a ser seguido. Portanto, Senhor Jesus, pedimos que ampare a nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes, derramando bênçãos de paz, de luz e de esperança para todos os seus familiares. Muita paz. Esteja sempre conosco. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz por mais oportunidade de trabalho na Seara do Cristo e que possamos, meus irmãos, aproveitar esses ensinamentos e colocá-los na nossa vivência do dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes que durante todo esse ano acompanharam-nos através do rádio, do YouTube. Desejo a todos um feliz 2025 e ótima ceia de Réveillon. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.